O título é A Instituição da Primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Bondoso, eterno, glorioso Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu tem feito por nós e que tu és para nós. Eis aí a tua palavra que foi lida, ó Deus. Venha nesta noite, assar esse cordeiro para nós, para que possamos nos alimentar, ó Deus, para que possamos verdadeiramente nos fortalecer, que seja levado cativo todo entendimento ao conhecimento da tua verdade. A tua palavra é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Ó Pai, visita nossas almas, cada coração. Ó Pai, que esta manhã seja uma manhã marcante de alegria e júbilo no arraial dos santos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que se assentem. Sabemos que hoje é um dia que se comemora a Páscoa, né? E eu fui indagado esses dias, alguém perguntou assim para mim, uma pergunta até bem pertinente, né? Perguntou uma pergunta que é realmente importante. Vocês comemoram a Páscoa? Porque hoje o mundo comemora a Páscoa, né? E por que será que eles comemoram a Páscoa? Primeiro, precisamos entender o que é a Páscoa, para quem não sabe. Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. E simbolizou a libertação dos judeus. Os judeus eram cativos no Egito, Deus já tinha mandado as pragas. E o que acontece? Mesmo assim, Faraó continua com o coração endurecido, e Deus mandou que matassem um cordeiro, sem mancha, um cordeiro macho, e deveria ser assado e cozido, para que quando o destruidor passasse, exterminando todo o primogênito, quem tivesse a marca desse sangue na verga da porta, no umbral da sua casa, ali não haveria morte. Mas o que acontece? Por que algumas pessoas ainda comemoram a Páscoa? Justamente aquele maravilhoso versículo que diz, né? O meu povo se perdeu porque ele faltou conhecimento. Então, eles não entendem o que simbolizaria a Páscoa. Assim como eles celebravam a sua saída da terra do Egito, a Páscoa
era celebrada, lembrando que um dia viria um libertador, e quando esse libertador chega, João Batista fala assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Bom, quando ele vem, antes dele morrer, ele celebra a última Páscoa. Não mais celebraria a Páscoa. Agora seria a ceia, porque ele havia morrido. Então, o que acontece? Quando alguém quer comemorar a Páscoa, como antigamente, eles ignoram o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 9, que fala que a lei é uma alegoria para o tempo presente. Uma alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem, é uma representação, não é literal. Hebreus 10, versículo 1, já diz assim, ó, tendo a lei a sombra dos bens futuros. Sombra, mas não a imagem exata das coisas. Vou repetir. Hebreus 10, versículo 1. Tendo a lei a sombra dos bens futuro e não a imagem exata das coisas. Se observarmos Colossenses 2, versículo 16, veja também o que vai dizer aqui em Colossenses, que também é interessante. Diz assim, olha. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por que Paulo falava isso para Colossenses? Ninguém vos julga pelo comer ou pelo beber. Pelo comer ou pelo beber é porque aquilo que era proibido, carne de porco, já não era mais. Então, podia se comer. E falava também dos dias de festa e das luas novas, que não se guardava mais lua nova, nem festa nenhuma, e nem sábado. Mas daí ele explica no 17 que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombras, assim como está em Hebreus, sombras. Porque se fôssemos continuar a celebrar a Páscoa como era celebrada, nós iremos observar, voltando para o texto, que ele era comido, veja bem, no versículo 8 fala assim, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas. Então não seria nada de chocolate, não, é carne e comer com ervas amargosas. E o que simbolizaria as ervas amargosas? Simbolizava todo o sofrimento que Jesus passaria quando ia ser crucificado. A amargura de ser traído, a amargura de ser envergonhado em público, eram as ervas amargosas. Então, não há sentido de nós comemorarmos a Páscoa como antigamente, porque toda a amargura ele já passou por nós, lá na cruz. Se fôssemos comemorar a Páscoa agora, se tivesse que comemorar, não seria da forma que algumas pessoas comemoram. Mas, como era uma alegoria, o que nós comemoramos agora? Comemoramos a morte do Senhor, como nós celebramos a ceia. Agora, claro que em todo esse texto há um entendimento muito importante. Primeira coisa que interessa é que se esse cordeiro simbolizaria Jesus, o sangue dele estava na verga da porta, simboliza aquilo que está lá no livro de João. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o quê? E fala o quê? Na verga da porta das casas. Quem somos? Nós somos casa. Não está lá em Pedro? Nós somos casa espiritual. Então, porta da casa, coração. Tem que haver sangue. Então, há um entendimento importante aqui. Só que a primeira parte importante de se entender desse texto é que o cordeiro era assado no fogo. Não se comeria dele nada cru.
E o que seria assar ele no fogo? Eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E depois, quem que viria depois do Cordeiro? Veria o fogo do Espírito Santo passar. Então não há como você comer esse Cordeiro, que Jesus é a palavra, se não assar no fogo. O motivo pelo qual algumas pessoas ainda comemoram a Páscoa de maneira errônea, eu não vou nem falar da loucura do chocolate, que isso aí já é um mundo. Eu falo no meio do povo de Deus. Há igrejas que celebram a Páscoa, como se houvesse ainda essa celebração. E algumas trazem até objetos judaicos. É porque eles não assaram o cordeiro no fogo do Espírito Santo. E quando você come algo cru, além de poder te trazer uma contaminação, não é possível nem comer uma coisa crua, né? E então, assar o cordeiro é entender que a letra mata, mas o Espírito vivifica. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quando observamos de forma carnal, achamos que a Páscoa vai ser celebrada. Quando olhamos para a palavra de Deus e entendemos que é uma alegoria para o tempo presente, alegoria, não a imagem exata, nós entendemos que não vamos comer a Páscoa e comer ervas amargosas. Então, algumas pessoas não entendem a palavra porque eles não se propõem a entender que Paulo escreveu: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que Paulo foi um homem bem-sucedido? Até mesmo diante das maiores adversidades, ele falava: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Por quê? Porque realmente ele assava o cordeiro no fogo. O que é assar o cordeiro no fogo? É quando você não quer só ficar lendo a palavra no ar-condicionado, sentado numa salinha de seminário. Não que não seja importante o seminário, é muito importante. Ele viu o que Paulo vivia. Observando a vida de Jesus e a vida de Paulo, vemos um paralelo maravilhoso. A palavra fala que Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Paulo também vivia em oração. A palavra fala que Jesus vivia uma vida de jejum. Paulo também vivia uma vida de jejum. Isso é assar o cordeiro no fogo. Aquilo que o seminário te dá é maravilhoso. Só que aquilo que a tua comunhão com Deus no secreto vai te dar, seminário algum vai poder te dar. Nenhum. É solitude, solidão com Deus. Se cumprir a palavra aqui, nem só de pão viverá o homem. Então isso é assar o cordeiro no fogo. É quando você se propõe a fazer o que Daniel fez quando quis entender a palavra. Ele entrou em consagração e em jejum. Agora, observe a importância de se ter esse sangue no umbral da porta. Porque haveria o anjo destruidor e iria passar. E hoje nós vivemos basicamente a mesma situação. Porque assim como o povo de Israel, ele ia ser liberto do Egito, nós também hoje vivemos essa realidade. Só que nós não só temos que lutar da maneira contra a carne e o sangue. Não é assim que fala, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E hoje nós vivemos um paralelo do que estava acontecendo aqui. Onde havia a marca do sangue, o anjo destruidor não chegava. E hoje nós vivemos uma época onde o mal está assolando, como nunca. E não há outra forma de nós ficarmos imunes ao ataque do inimigo. Haja vista que, além do inimigo que está lutando contra a igreja, a profecia está se cumprindo. E Deus está permitindo que muitas coisas aconteçam no Brasil e no mundo, porque a palavra fala que o juízo começa pela minha casa. Se eu fizer uma pergunta, se vocês fossem... Eu sei que... Perdoa que o resfriado ainda está no finalzinho. Eu sei que é uma pergunta, uma comparação até meio estranha, mas se você fosse Deus, sinceramente, o que você acha que merecia
esta igreja que protagoniza um escândalo a cada semana, ou a cada 3 dias, você abre a rede social e está lá. Vou nem repetir, irmão, dá até asco de falar, mas está lá, todo mundo sabe o que está acontecendo. Missionária pega em flagrante, missionária confessando pecado. Agora os pecados não são confessados diante de Deus e da igreja, não. É em rede nacional. Se você fosse Deus, o que você acha que merecia? Merecia essa profecia que estão profetizando aí? Que o governo vai melhorar? É isso? Que as coisas vão melhorar? O que você faria se você fosse Deus? Irmãos, juízo. Porque se transformou a igreja num comércio e agora todo mundo é crente, todo mundo é pastor, todo mundo é bispo, e já inventaram até apóstolo, e vai por aí fora. Qual a única forma que Deus tinha de filtrar? Porque a palavra, ele falou assim, passarão os céus e a terra, e o mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele vem buscar uma igreja pura, santa, como uma virgem, imaculada. É o funil, é a peneira. Então, assim como ele enviou o anjo destruidor para a filha do povo, hoje ele está enviando juízo sobre a igreja. E esse juízo que vem, se eu e você não tivermos coberto com sangue, pega a gente também. Mas se nós tivermos com sangue na nossa casa e no nosso coração, que é a porta, viu quando fala de coração? É da mente. Nós ficaremos vulneráveis. E o que está para vir não mudará. Agora, algumas pessoas não querem aceitar isso, porque estão numa dimensão espiritual tão degradante, que ele vê tudo que Deus vai permitir acontecer com o Brasil e está permitindo com o mundo, como algo ruim. Não, irmãos, é a purificação da igreja. Eu quero ver o camarada falar que é crente, igual eles ostentam o nome de cristão para ficar bem na foto, quando ser crente ser algo marginalizado, como é na China, na Coreia do Norte. Aí eu quero ver o cidadão falar que é crente. Então Deus permitiu isso, irmão, porque ele iria filtrar a igreja. Então entender a Páscoa hoje, o que simboliza a importância, e isso faz um link aquilo que nós conversamos no grupo essa semana, comer o corpo e o sangue indignamente. O que é comer o corpo e o sangue indignamente? O corpo do Senhor é isso aqui. Aí você fala, pastor, agora não entendi. Jesus não é a cabeça? Sim. A cabeça não faz parte do corpo, não? Eu pensava que o corpo fosse Jesus. Veja bem, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, se a palavra de Deus está em nós também somos o corpo de Cristo. E Ele também é o corpo. Somos um com Cristo. Agora, o que é discernir o corpo do Senhor? É entender o fundamento principal da Bíblia. Que é o quê? Qual a libertação que houve lá no Egito? De Faraó. Qual a libertação que ele veio promover lá? O que fala nesse mesmo texto para Nicodemos? Que nós lemos no discipulado. Nascer da água do Espírito. O que ele vai dizer lá na frente, nesse mesmo livro? Quem peca é servo do pecado, mas se o Filho do Homem lhe libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, a libertação agora que é do pecado. Mas por que do pecado? Porque o aguilhão da morte é o pecado. O inimigo só consegue te acessar quando há pecado em você. Quando você está em pecado, você fica vulnerável à ação do diabo. E quando você não está em pecado, você fica imune. Simples assim. Então, aquele cordeiro que foi morto para que houvesse a imunidade diante do destruidor, agora, ele representa para nós o quê? Quando nós ceamos, nós nos alimentamos da ceia,
está simbolizando profeticamente da importância de nos alimentar da palavra diariamente. E muitos não estão fazendo. Porque essa palavra é que vai nos dar a condição de não pecarmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou temos a palavra no coração, ou então nós pecamos. Então, esse entendimento se faz importante. Porque o destruidor só chegava onde não tinha sangue. E quando nós pecamos, nós perdemos a imunidade do sangue. E o nosso maior inimigo hoje não é o diabo, é a nossa carne. Esse entendimento. Então, vamos fazer o que é comer esse cordeiro indignamente? É comer achando, igual muitos acham. Não, eu vou para a igreja, me batizei nas águas, pronto. Eu já virei um anjo. Não, irmão, a tua carne não morreu. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo dessa lei. Que lei? A lei do pecado e da morte. A alma que pecar essa, morrerá. Mas morrerá por quê? O inimigo te viu você em pecado. Irmão, o inimigo, ele percebe quando o crente é cheio de Espírito Santo. O demônio percebe quando a pessoa tem depósito de jejum e depósito de oração. O demônio não consegue ficar a uma distância muito curta, perto de um crente que tem depósito de oração e depósito de jejum. Ele se sente mal. Mas também ele sabe quando um crente está em pecado e aí ele faz a festa. Então hoje entender o simbolismo da Páscoa para nós é entendermos o quê? Entendermos que a guerra continua. E o tempo todo o inimigo ele sempre vai trabalhar colocando no teu coração aquilo que não é a palavra. Então nós observamos aqui que aonde havia a marca do sangue, o anjo destruidor não matou. E hoje nós vemos uma igreja fraca, porque criaram um evangelho prático, onde tudo que eu tenho que aprender é só ir para um seminário, onde tudo se resolve com coisas instantâneas, né? Objetos ungidos, orações especiais. Mas o evangelho é relacionamento. E hoje, não celebramos a Páscoa, porque celebramos a ceia. A morte de Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Mas se nós lidarmos com isso de uma maneira soberba, nós estamos comendo o corpo indignamente. Nós não estamos discernindo o corpo do Senhor. O motivo pelo qual... E duas coisas fundamentais que gostaria de falar nessa manhã, que configura comer indignamente. A primeira delas é essa de entender que há uma luta, irmãos, interminável. Nós iremos ficar libertos dessa carne no arrebatamento. Nós perderemos esse corpo e seremos um corpo glorioso. Então, veja bem, a oração que eu fiz ontem é para ontem, é hoje de hoje e amanhã é de amanhã. A leitura da Bíblia de ontem é de ontem, é de hoje, é de amanhã é de amanhã. Porque a luta continua. A outra parte é entender o que simboliza realmente discernir o corpo do Senhor. Porque alguns versículos da Bíblia ninguém quer falar, porque não são agradáveis. Eles pregam o evangelho assim, maravilhoso. Olha, você aceitou Jesus, agora você é uma pessoa especial, agora é a sua vitória, e agora você vai triunfar, porque esse é o ano da tua vitória. Ainda falar 12 dias de oração para 12 meses de... Aí o camarada ora 12 semanas e acha que está tudo resolvido. Mas, além de entender, tem duas coisas importantes. Além de entender que existe uma luta da carne contra o espírito, e se você não tiver uma vida de comunhão, a carne prevalece,
Isso se dá o nome de prevaricação, quando você sabe do perigo e você... O inimigo, irmãos, ele não tem acesso nenhum onde não há pecado. Agora, se nós não entendermos isso, ficamos vulneráveis ao inimigo, mas por conta nossa. Por que tem muito crente hoje em dia desesperado, em pânico, ansioso? Porque, ao invés de ele olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele está olhando só para as redes sociais, o que estão falando que vai vir. Estão ansiosos. Ai, meu Deus, e se aquele candidato não ganhar? E se o outro... Como é que vai ser? Eles estão depositando a sua confiança na política. Outros estão querendo fugir para o meio do mato. E nenhum dos profetas fugiram. Pelo contrário, quando o povo estava querendo pegar Pedro, os irmãos segurando Pedro, e Pedro queria se apresentar, não tinha medo de nada, não estava nem aí se ia matar ele. A diferença, irmãos, olha que ponto nós chegamos, crente querer fugir para o meio do mato. Olha, seria cômico se não fosse triste e vergonhoso. Olha o paralelo horrível. A outra coisa que configura comer o corpo indignamente sem discernir o que? Entender o corpo do Senhor, é que há uma coisa interessante. Jesus não falou assim, olha, vem aqui, vem caminhar comigo, que aqui comigo é tranquilidade. Se precisar de comida, eu transformo água em vinho, eu multiplico o pão, multiplico o peixe, e se faltar dinheiro, eu mando pescar e o peixinho já sai com a moeda na boca. Não, ele não falou isso. Ele não enganou ninguém. Ele disse o quê? Senhor, seguir-te-ei, ele diz, a raposa tem os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Mas ele falou mais. Ele falou mais. Ele tipo assim, ele não enfeitou o pavão. Ele não enfeitou o pavão. E ele fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. E a cada dia, não é no domingo. E outra coisa, não tem como você carregar a sua cruz se não houver renúncia, se não houver o negue-se. Negue-se. E a coisa fica tão séria que eu não me lembro, se alguém vê esse versículo na mídia, vocês me avisam, que eu não vejo. Esse versículo assim, ó. Nunca ouvi pregar esse versículo na televisão. Nunca. Se alguém quiser ser meu discípulo, não aborrecer pai, mãe, filho e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Queremos um evangelho que se encaixa. Não queremos abrir mão de nada. E, ao invés de eu ir buscar unção, eu vou comer na mão dos grandes homens de Deus. E por isso que o evangelho fica dessa maneira. Então, essas duas coisas são uma das piores coisas que tem feito muitas pessoas naufragarem na fé. A ideia de achar que já é pastor, é presbítero, é alguma coisa que ele já está isento de pecado. Não, mas eu já é bispa. Já caiu. Ou então, não entender que se você pretende ter comunhão com Deus, você tem que colocar assim, o que eu vou perder? O que eu vou perder? Agora, antigamente tinha uma gíria que eu usava muito aí. Vai perder o que para mim, né? Uma gíria que andou um tempo andando muito. Você vai perder o que para mim? O que eu vou perder? Ou seja, o que você vai me dar em troca? O que você vai perder? Porque ele fala. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor do evangelho, achá-la. Irmão, pessoas enlouquecidas por fama, por glória. E conseguem ficar famoso, acabou que está aí. Estava eu esse dia mesmo um youtuber famoso aí, que eu não vou falar o nome, rico, em depressão. Ele ganhou o mundo inteiro. Mas a sua própria alma ele não consegue ganhar, está perdida. Como uma pessoa milionária,
Que alguém colocar, não, se eu ficar rico, eu vou ser feliz. Pois é, ele tem tudo. E está em depressão. Então, comer o corpo dignamente, é entender que não existe evangelho sem cruz e sem renúncia. E o maior inimigo de nós não renunciarmos são os devaneios da alma. Nós pregamos sobre Pedro na pregação anterior e sobre Judas. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, não conseguem evolução no mundo espiritual porque ele, o tempo todo, na vida dele, guerreiam duas coisas: a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e sua própria vontade. Observa que Judas, ele só pensava em dinheiro, porque ele via no dinheiro uma forma de realização. Então, se você observar a vida de Judas, você observa que em todo o Evangelho ele não se pronunciou em momento algum. Em momento algum. Nem na hora que faltou pão, nem na hora que... Não, foi Pedro que foi andar sobre... Ele não fala nada. A única hora que Judas levanta a sua voz foi falar do perfume que foi vendido por causa do dinheiro. Ou seja, em que ele pensava? Só pensava naquilo. E tem gente que nem percebe, irmão, que muitas das vezes a sua vida espiritual não evolui porque o centro da sua vida é alguma coisa. É alguma coisa. Ele ama Jesus, ele busca Jesus, mas se ele olhar bem o centro, não está Jesus. E muitas pessoas no Evangelho experimentam uma vida de vitórias e outras não. Porque o Evangelho é aquilo que está lá no livro de Apocalipse. Deus, irmãos, ele se especializa nos quentes. Seja quente, porque morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. O que atrapalha nós sermos quentes é justamente alguma coisa que está no nosso coração. No caso de Judas era o dinheiro. É só você observar, irmão. Ele não se pronunciou em momento algum. Em momento algum. Ele só fala quando tocou naquilo que ele gostava, porque ele roubava o dinheiro da bolsa. Ele pensou, o dinheiro que entrou lá dentro. E justamente depois daquele evento, ele, com raiva, porque Jesus deu uma baixa nele, ele já ficou, eu perdi lá na bolsa, mas agora eu vou ganhar um dinheiro. Aí foi lá vender Jesus. O que está no centro do teu coração, ou do meu coração? É Cristo? Porque se não for, nós não experimentaremos uma vida de vitória, irmão. Talvez alguém até pense, mas puxa, Deus não seria, no caso, presunçoso de querer o centro da minha vida? Não, irmãos. Teu pai, o que a palavra fala? Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, todavia ele não se esqueceria de mim. Você pode perder teu filho, você pode perder a esposa, você pode perder a mulher, você pode perder a tua empresa. Todo mundo pode decepcionar. O único que nunca vai decepcionar é Deus. Por isso que ele tem que ter o centro da tua vida. Não é porque ele é presunçoso, porque ele sabe que ele tem condição de realmente preencher o teu vazio. E todo ser humano tem um vazio existencial que ele, de forma inconsciente, tenta preencher de forma equivocada. Então, realmente, participar da ceia do Senhor, fundamentalmente, é entender essas duas coisas. Uma, que temos uma carne que não se sujeita à lei de Deus, que batalha contra nós. E a outra é entender que não existe evangelho. Não existe evangelho sem renúncia.
Não existe. Não tem jeito. Só existe evangelho com renúncia. Ou nós entendemos isso, ou a gente fica andando em círculos, igual ficou o povo de Israel. O que permeia a nossa mente? O que permeia o nosso coração? Só que a palavra fala, em livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, 11, 14, quer dizer, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Ou eu creio, eu renuncio alguma coisa para ter Jesus na minha vida, ou então eu não creio. O que acontece hoje em dia é que eles inventaram um evangelho mais agradável, onde não tem a palavra renúncia, onde tem a palavra agora é só vitória, onde coloca Jesus como um empregado e o evangelho como um supermercado para você ganhar tudo. Aí as pessoas vivem essa ideia. Então hoje, nesse dia de Páscoa, irmãos, a palavra de Deus para nós nessa manhã é entender que para que eu e você tivéssemos essa comunhão, essa condição de vencer a carne e viver um evangelho de efeito, Ele passou a amargura da cruz. E nós não podemos aceitar um evangelho abaixo da média. Agora, o detalhe é que hoje as pessoas experimentam um evangelho abaixo da média, é porque arrancaram alguns versículos da palavra, mas que são fundamentais. Renúncia. Renúncia. Às vezes, nós vivemos a ilusão de que vivia a Marta. Jesus fala para Marta: Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. É quando nós entendemos que o mais importante é irmos em direção a Ele, é buscarmos a Ele, submeter a Ele e crer que Ele cuida de nós. Mas é aquilo que eu preciso. Ele vai. Você acha que Ele, como Pai, Ele vai? Então, amados, Ele não vai te decepcionar, mas para que tudo aconteça, é importante você entender que Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele sofreu a cruz para que nós vivêssemos uma vida de vitória. E não haverá uma vida de vitória, de sobrenatural, se nós não comermos todo o cordeiro. Todo. A pessoa quer comer só, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Comereis o melhor dessa terra. Quando chega essa parte do não, esse pedacinho dessa carne eu não quero, não. Renuncia, negue-se a si mesmo. Que você possa nessa manhã pedir: Senhor, dá uma assadinha nessa parte do cordeiro para eu comer essa parte da renúncia. Seja sincero para o Senhor. É muito difícil para mim entender isso, renunciar. Quando você assar essa parte que você se alimentar, você vai ver que valeu a pena. Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai justo, Pai querido, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Neste dia, ó Pai, em que o mundo comemora a Páscoa, nós sabemos, ó Deus, que Jesus Cristo, Teu Filho, é a nossa Páscoa. Que nós possamos nos alimentar desse Cordeiro. Que possamos viver, ó Deus, em comunhão contigo, ó Pai. Depender de Ti, confiar em Ti, ó Pai. Ó Deus, porque eu sei, ó Pai, que os Teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Ó Pai, que eu sei que Tu cuida de nós, Tu cuida das aves do céu, dos lírios do campo, Senhor. Não deixe que a nossa carne venha nos fazer duvidar. Que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, Te colocar como centro da nossa vida
é que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.